Olá, adolescentes, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula. Hoje a lição 7, o dom de profecia. Vamos ver o que é profecia? Profecia é uma mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos e a vontade dele. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1, diz assim: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Por que será que Paulo fala isso, não é verdade? Que tem que buscar principalmente o dom de profetizar? Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, diz assim: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Por isso que é importante e por isso que Paulo fala para a gente buscar, porque é um dom que vai edificar, exortar e consolar. Vamos ver o que significa cada um deles? Edificar significa erguer, levantar, fortalecer. Então, quer dizer, uma pessoa que às vezes está abatida, que está triste, que está sem força, aí vem alguém com a mensagem de Deus, fala com ela e o que acontece? Ela se fortalece, né? Ela fica erguida, levanta essa pessoa para que ela tenha mais forças para caminhar. E o que é exortar? Significa avisar com o intuito de advertir, de chamar atenção, conselho que procura melhorar os atos, costumes e opiniões de alguém. Ou seja, exortar aqui é que às vezes a pessoa está indo para um caminho que não é bem o que o Senhor quer. Então o que faz? O Senhor vai lá e exorta essa pessoa, né? Com o sentido do quê? De aconselhar ela para mudar a direção e fazer o que o Senhor quer, a vontade do Senhor. Não é exortar aqui, não é para humilhar a pessoa, não é só simplesmente para divertir. Esse exortar aqui é aconselhar, é fazer com que a pessoa se anime a seguir o caminho correto. E consolar significa aliviar o sofrimento, as dores ou mágoas de alguém, dar conforto. Às vezes a pessoa está abatida, está triste, né? Precisa de um alívio, precisa de um conforto, de um consolo. E é para isso que serve a profecia. Por isso que o Paulo fala que é tão importante a gente buscar o dom de profetizar. Deus se agrada das coisas feitas com ordem. A pessoa que recebe a mensagem de Deus tem plena consciência do que está acontecendo. Tem pessoas que falam assim, que está no culto, eu estava lá, não lembro de mais nada, eu perdi... Não. Nós que somos do Senhor Jesus, nós temos um culto racional. Lógico que nós temos emoção, a gente fica emotivo e tudo mais, mas a gente nunca perde a razão. A gente sempre sabe o que está acontecendo, o que a gente está falando, né? Porque o nosso Deus, ele nos usa como instrumento dele para trazer a mensagem, e a gente não perde a consciência para isso. E aí, e se mais de uma pessoa recebeu a mensagem de Deus, deve ter ordem conforme escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 14, os versos 30, 31 e 33, que diz assim: Mas se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos os podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que ele está falando aqui? Às vezes, né, mais de uma pessoa recebe a mensagem de Deus, né? Recebe uma profecia para estar entregando para a igreja. Se todo mundo se levantar e todo mundo começar a falar, o que vai acontecer? Ninguém vai entender. Vai virar uma bagunça, ninguém vai entender nada. Então, o que Paulo está orientando aqui? Olha, se alguém está falando, fale, entregue a profecia, tudo certinho. Se o outro recebeu, quando esse ficar quieto, o outro vai e fala. E sempre um atrás do outro, se for o caso. Não é verdade? Porque senão as pessoas, a gente não vai entender nada, vai ficar todo mundo falando ao mesmo tempo. E o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus que traz paz, ele não traz confusão. É tudo sempre muito claro, muito na santa paz dele, não é verdade? Vamos prosseguir aqui. Mas atenção! A profecia deve estar fundamentada na Bíblia, ou seja, a profecia não pode contrariar a palavra de Deus. A gente não pode falar coisas que contrárias à palavra de Deus. Ainda que seja uma profecia, que Deus use alguém, a gente tem que julgar essa profecia conforme a palavra do Senhor. E por que a profecia não pode contrariar a Bíblia? Vamos ver? Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versos 20 e 21, diz assim: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus, ela foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo.
O homem, quando vai entregar a profecia, quando ele recebe a mensagem de Deus, ele é inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Então é o mesmo Espírito. Então não pode ter divergência, não pode contrariar. O Espírito Santo jamais vai contrariar ele próprio, não é verdade? E cuidado com os falsos profetas. A gente escuta falar muito dos falsos profetas. E nos tempos que nós estamos vivendo, cada vez mais surgem falsos profetas. E isso é bíblico, né? Aqui diz em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 1 e 3, diz assim: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinaram doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. O que está dizendo aqui? Para a gente tomar cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, que nos últimos tempos vão aparecer muitos, né? E com ambição, inventando histórias. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente escutar uma profecia, a gente tem que pensar, a gente tem que ouvir bem, com atenção, compará-la com a palavra de Deus, ver se ela está de acordo com a palavra de Deus. E se for verdadeiramente de Deus, ela vai cumprir. Profecia que é entregue e que não se cumpre, ela não era de Deus. Porque Deus, ele não mente, ele é verdadeiro, ele vai falar e vai cumprir a palavra dele. Então tenha atenção, preste atenção. Nós também não podemos ficar com medo. Se recebemos a profecia, amém, Deus ainda usa, existem ainda profetas verdadeiros na terra, que realmente revelam a mensagem do Senhor. Então creia, escute, compare com a palavra do Senhor, coloque no seu coração, fale, Senhor, se for de ti, amém, mas se não for de ti, que saia da minha vida. Isso é para tudo que nós vivemos. A gente tem que prestar atenção, ver, né, se está de acordo com o que o Senhor fala, com as pregações que a gente escuta na nossa igreja, de acordo com a leitura da palavra. Se tiver tudo ok, amém. Mas se não for do Senhor, que saia da nossa frente. E as nossas perguntas. A aula hoje foi rapidinha. Nós vamos partir para as nossas perguntas. Lembrando que quem entregar, quem me responder pelo WhatsApp estará concorrendo, né, a um prêmio bem gostoso, como eu disse na aula passada. Vamos lá? As perguntas. O que é profecia? Por que Paulo diz para buscarmos principalmente o dom da profecia? E em que a profecia deve estar fundamentada? Perguntas fáceis, né? A gente falou sobre todos esses assuntos. E eu termino a aula por aqui. Desejo a vocês uma boa semana. Fiquem com Deus. Que o Senhor os abençoe. Amém? Tchau!